Imaginem a seguinte cena: bastidores de um dos teatros mais icônicos do mundo. Faltam, sei lá, poucos minutos para a apresentação mais importante da vida de um artista. E a tensão lá no alto, imagino. Exato. De repente a garganta do cara seca completamente, um suor frio escorre pela espinha, os músculos do pescoço travam de tal forma que a pessoa mal consegue respirar. Nossa, o pesadelo de qualquer cantor. Nem me fale. Ele não consegue emitir uma única nota musical. Um pânico totalmente paralisante toma conta de tudo. E aí, o que fazer num momento desses? A reação natural, né, seria tentar se acalmar, beber uma água. Sim, ou até forçar a voz na marra. Mas, e se a saída não for a força bruta? E se a solução for literalmente dar uma ordem severa para a própria mente? Olha, essa é uma situação extrema de falha de comunicação interna. O corpo respondeu a um terror invisível projetado pela mente. O que aconteceu na sequência desse caso histórico nos dá a chave para entender toda a mecânica do comportamento humano. Exatamente. E é por isso que estamos aqui. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma exploração detalhada. Nossa missão hoje é desvendar os mistérios de uma obra clássica de 1963. O Poder do Subconsciente, do Dr. Joseph Murphy. Esse mesmo. A meta deste nosso mergulho é decodificar como a mente humana realmente funciona, baseando-se no texto, extrair ferramentas práticas que qualquer pessoa possa usar. Ferramentas para reprogramar os próprios pensamentos, né? Isso. Estamos falando de métodos descritos nas fontes para buscar saúde, riqueza e paz de espírito. E é impressionante como o texto do Dr. Murphy permanece atual. Ele sintetizou princípios que a gente observa tanto nas antigas tradições filosóficas quanto em certos padrões da psicologia moderna. Com certeza. A obra oferece uma lente para entender que a mente não é, apenas um arquivo passivo de memórias. Ela é uma força criadora ativa que molda a realidade diária de cada indivíduo. Certo, vamos destrinchar isso então. A premissa central que o autor traz é a ideia de que nós não somos vítimas do destino. Nós somos reféns ou mestres, dependendo do ponto de vista dos pensamentos que habitam a nossa mente. Mas, voltando àquele cantor em pânico nos bastidores... o grande Enrico Caruso? É ele mesmo, um dos maiores tenores da história. Como exatamente essa máquina invisível funcionou para ele naquele momento de crise? O livro fala de uma dualidade, né? Sim, como se a gente operasse com duas mentes simultaneamente. Mas a premissa real é que possuímos apenas uma mente. Só que ela opera em duas esferas completamente distintas. Duas esferas. Isso. Pensemos nisso como duas engrenagens de um mesmo motor. De um lado, existe a mente consciente. Ela é racional, analítica, totalmente objetiva. É a parte que pensa, né? Exato. É a esfera que escolhe, que faz cálculos matemáticos, que julga e que argumenta com as coisas. Tá, e o outro lado? Do outro lado, atua a mente subconsciente. E essa esfera é irracional. Mas, irracional no sentido de que não analisa criticamente, sabe? Entendi. Ela é subjetiva e, acima de tudo, ela obedece cegamente. O autor usa algumas analogias bem visuais para explicar essa dinâmica, o que ajuda bastante. Uma delas é a do jardineiro. Nossa, essa é clássica. Né? A mente consciente é tipo um jardineiro plantando sementes o dia todo, através dos pensamentos e dos hábitos. E o subconsciente é simplesmente o solo. E o solo não julga, né? Perfeito. O solo não está nem aí para a qualidade da semente. Se o jardineiro plantar sementes de flores lindas, o solo vai fazer brotar flores. Mas se plantar sementes de ervas venenosas... o solo vai dar veneno. Com a exata mesma eficiência e dedicação. Vai brotar veneno para todo lado. Tem outra metáfora clássica apresentada na obra, que é a do navio. Essa é muito boa. O consciente assume o papel do capitão, lá em cima na ponte de comando. Ele olha as estrelas, ele define a rota e dá as ordens. E o subconsciente representa os marinheiros confinados lá embaixo. Na sala de máquinas, no escuro. Isso.
A tripulação lá no fundo não faz a menor ideia de para onde o navio está indo. Eles apenas, executam as ordens do capitão. Mesmo que a ordem seja péssima, né? Exatamente. Quer a rota leve a um porto super seguro, quer jogue o navio direto contra um iceberg, eles vão acelerar os motores. Lendo esses exemplos todos nas fontes, me ocorreu uma analogia um pouco mais alinhada com a nossa tecnologia atual. Opa, adoro analogias novas. Como seria? Podemos imaginar a mente humana como um computador moderno. O consciente é o usuário digitando os comandos no teclado, clicando com o mouse e escolhendo qual programa abrir. Aham, faz sentido. E o subconsciente é tipo o sistema operacional rodando silenciosamente em segundo plano. O sistema operacional não tem moralidade nem senso crítico. Ele só processa os dados. Isso. Se o usuário digitar um código genial, o sistema roda o programa com perfeição. Mas se o usuário baixar um vírus terrível... O sistema vai compilar o vírus também. Sem pestanejar. Mesmo que isso faça a máquina inteira pifar e dar tela azul. O que é fascinante aqui é como essa sua atualização para o sistema operacional destaca o automatismo do processo. Automatismo? Como assim? O subconsciente automatiza tarefas complexas para poupar energia mental. E isso nos leva direto de volta a Enrico Caruso lá nos bastidores. Ah, verdade. O que rolou com ele? Quando a garganta dele travou, a mente racional e consciente dele estava apavorada com a plateia gigantesca lá fora. Tipo, o usuário digitou o comando de pânico. Perfeito. O subconsciente, agindo como um sistema operacional, pegou esse código de pânico e executou a ordem biológica perfeitamente. Ele cortou a salivação, tensionou os músculos. Preparou o corpo para fugir. É a resposta de luta ou fuga. Exatamente isso. Mas a grande virada é que Caruso percebeu o que estava acontecendo. Em vez de aceitar o vírus, ele assumiu a postura de capitão do navio. E como ele fez isso? O livro conta que ele literalmente gritou consigo mesmo nos bastidores. Ele dizia: "O pequeno eu está tentando estrangular o grande eu." Nossa, bem dramático. Muito. Ele deu uma ordem firme, mandando o pequeno eu, que é a mente consciente e medrosa, sair do caminho para que o grande eu, que é a inteligência infinita do subconsciente, pudesse cantar através dele. Ele exigiu que o medo recuasse, então. Sim, e funcionou. Ele entrou no palco e fez uma das apresentações mais históricas da vida dele. A ação de Caruso demonstra uma característica crucial do subconsciente defendida pelo autor, que é a sua literalidade absoluta. Literalidade absoluta. Dá medo só de ouvir. Pois é. Por não ter a menor capacidade de argumentar, o subconsciente aceita o comando com uma precisão que, dependendo da ordem, pode ser a salvação ou a ruína do indivíduo. E já que essa sala de máquinas é tão literal e obedece de olhos vendados, o que acontece quando alguém usa figuras de linguagem muito carregadas de negatividade no dia a dia? Aí a coisa complica muito. Tem um relato no livro que, para ser sincero com quem nos escuta, me deixou bastante intrigado. Na verdade, me deixou chocado. É a história dramática de um pai na Inglaterra. Ah, sim. Esse caso é usado por Murphy como o exemplo extremo. Tipo, o ápice de como a mente aceita a sugestão de forma implacável. O subconsciente não entende sarcasmo, né? Zero sarcasmo, não sabe o que é uma piada, nem compreende pérdores poéticas ou modos de falar. Ele toma tudo como um fato consumado. Então a narrativa do livro é a seguinte. Esse pai inglês tinha uma filha que sofria de um caso gravíssimo de artrite e vinha acompanhado de uma doença de pele terrível, super dolorosa. Uma situação de partir o coração. Desesperador. E consumido pela angústia de ver a filha assim, ele repetia constantemente para si mesmo e para os amigos, tipo, eu daria meu braço direito para ver minha filha curada. Uma expressão comum, para mostrar amor incondicional. Sim, mas ele falava isso com muita carga emocional. Aí, tempos depois, a família sofre um acidente de carro brutal. O desfecho é pesado. Muito pesado. O braço direito do pai é literalmente arrancado do corpo nas ferragens. E, misteriosamente, de forma inexplicável para os médicos da época, após essa tragédia, o livro relata que as doenças da filha desaparecem por completo. É uma história que dá um nó na cabeça. Certo.
Eu acho que a gente precisa fazer uma pausa e analisar isso com muito cuidado. Com certeza. Essa história levanta uma questão gigantesca. Se a mente é tão cega, tipo a ponto de supostamente causar ou direcionar um acidente de trânsito para arrancar um membro... Sim, é uma afirmação ousada da fonte. Quer dizer que se uma pessoa chega em casa estressada e diz algo corriqueiro, tipo, estou me matando de trabalhar ou esse projeto vai me matar do coração... Expressões que a gente ouve todo dia. Expressão idiomática. Olha, essa é uma provocação excelente e toca exatamente no ponto de como a fonte entende a relação entre emoção e matéria. Como ele explica isso? O que é fascinante aqui é que, na visão do autor, não é a simples repetição de palavras vazias que geram impacto. O catalisador do subconsciente é a emoção profunda. Ah, então não é só falar da boca para fora. Exato. O pai inglês não apenas murmurou uma frase de efeito, ele impregnou aquelas palavras com um desespero avassalador, uma convicção total. Entendi, ele colocou o coração naquilo. E Mercer argumenta que o subconsciente está conectado a uma espécie de mente universal. Uma inteligência maior, capaz de orquestrar eventos físicos e circunstâncias para materializar aquilo que a gente acredita visceralmente. Então, na teoria descrita no livro, o subconsciente não apenas regula o corpo por dentro, batimentos, respiração, mas manipula a realidade externa para cumprir a ordem emocional. Na filosofia apresentada no livro, sim, é exatamente isso. Caramba! É claro que a ciência moderna e a psicologia vão olhar para relatos assim, através da lente da pura coincidência, ou da psicossomática, ou até do viés de confirmação. Claro, faz todo sentido questionar. Mas para as fontes que estamos analisando, tratava-se de um mecanismo literal de manifestação. E respondendo à sua dúvida sobre o nosso cotidiano... Sobre o estou me matando de trabalhar. Isso. A obra alerta enfaticamente sobre o perigo das nossas afirmações diárias. Se alguém repete com frustração genuína, com raiva, eu não tenho como pagar essa conta... A mente vai ouvir. Essa pessoa está emitindo o que o autor chama de cheques em branco da negatividade. Cheques em branco. Eu gostei muito dessa imagem. Quer dizer que a pessoa assina o cheque com a emoção e o subconsciente preenche o valor da tragédia. Basicamente isso. De acordo com o livro, a riqueza ou a pobreza são primariamente estados mentais. Não são só o saldo no banco. Não. Ao afirmar a falta de dinheiro com muita carga emocional, o subconsciente aceita o comando e cria bloqueios reais na sua vida. Ele filtra a percepção da pessoa, fazendo-a ignorar oportunidades boas. E tomar decisões ruins que perpetuam a escassez. Exato. A ordem dada àquela sala de máquinas lá do navio foi efetivamente navegar com tudo em direção à pobreza. Mas olha só, isso nos coloca diante de um paradoxo colossal, né? Por quê? Pensa comigo. Se o pensamento negativo comanda o navio direto para o abismo, como é possível imprimir ideias positivas de forma segura? O processo de reversão. Porque, sejamos francos com quem está ouvindo, se uma pessoa está atolada em dívidas, o nome no Serasa e tenta repetir no espelho, eu sou muito rico, o dinheiro flui na minha vida. A mente racional não vai deixar passar. De jeito nenhum. A mente racional dela vai dar uma risada sarcástica e dizer, mentira, olha a sua conta bancária agora. Como alguém consegue burlar essa barreira de dúvidas da própria consciência? Esse é, sem dúvida, o obstáculo número 1 na aplicação dessas técnicas do livro. E para superar esse filtro crítico, a obra resgata o trabalho de Émile Coué. Quem era ele? O psicólogo francês brilhante que formulou a lei do esforço invertido. Lei do esforço invertido, explica isso. Coué observou um padrão fascinante na mente humana. Ele dizia que sempre que a força de vontade e a imaginação entram em conflito, a imaginação ganha. Sem exceções. Como assim a imaginação ganha da força de vontade? Parece meio contraintuitivo. Pensemos num caso de insônia. É um exemplo perfeito. Tá. Quando alguém rola na cama, olha para o relógio e decide usar a força bruta pensando, eu tenho que dormir agora, eu exijo dormir porque acordo às 6. O que acontece? A pessoa fica com mais raiva e não dorme nada. Exato. Esse esforço consciente gera pura ansiedade. E a ansiedade aciona imagens mentais do cansaço no dia seguinte, do relógio correndo. A imaginação do desastre de amanhã. Isso. A imaginação do cansaço entra num conflito direto com a vontade racional de dormir.
E qual é o resultado? A pessoa fica mais acordada do que nunca. Forçar a mente cria uma resistência que traz o resultado exatamente oposto ao que você desejava inicialmente. E aqui é que a coisa fica realmente interessante, gente. Se a força de vontade bruta é inútil contra a dúvida interna, o Dr. Murphy apresenta um caminho alternativo brilhante. O estado de sonolência. Esse mesmo. Aquele período quase mágico pouco antes de a gente adormecer de verdade, ou nos primeiros minutos logo após acordar. Quando a gente tá meio grog, né? É quando a mente racional, que é tipo nosso segurança de balada interno, tá exausto e abaixa as armas. Precisamente. O estado de sonolência reduz o atrito interno ao mínimo possível. Fica fácil plantar a semente. Sem a mente racional ativa para argumentar, julgar e duvidar de tudo, o solo do subconsciente fica completamente exposto. E aí, o livro descreve o método do psicoterapeuta Charles Baudouin para aproveitar bem essa janela. Como funciona a técnica dele? Técnica consiste em condensar um desejo super complexo em uma frase muito curta, quase como uma canção de ninar, sabe? E repeti-la mentalmente de forma lenta e monótona, bem nesse estado de torpor antes de apagar. A história da mulher de Los Angeles, citada nas fontes, ilustra isso perfeitamente. Verdade, como foi o caso dela mesmo. Ela estava no meio de uma disputa judicial infernal. Uma briga de família extremamente desgastante pela herança do marido falecido. Aquelas coisas de processo que duram anos. Exato. Em vez de ficar repassando os argumentos jurídicos à noite, pensando no que o advogado disse, o que só geraria mais ansiedade e insônia, ela fez diferente. Ela resumiu o resultado. Ela resumiu o resultado final que desejava em apenas 6 palavras, tipo mantra. Tudo está acabado. Na divina ordem. Uma frase bem pacificadora. Todas as noites, caindo no sono, ela repetia esse pequeno mantra, baixinho. O resultado descrito no livro é que em muito pouco tempo, incrivelmente, as partes chegaram a um acordo pacífico e harmonioso. Uau! Algo que a mente racional dela julgava ser completamente impossível sem anos de brigas e desgaste nos tribunais. O que ela fez na prática foi depositar a semente da harmonia diretamente no solo fértil, sem que o jardineiro racional lá de cima interferisse com 1000 dúvidas. Sem o segurança barrar a entrada. Isso. O livro também traz outras técnicas, como a técnica do obrigado. Essa é poderosa também. Que envolve sentir a gratidão profunda de já ter recebido a solução antes mesmo dela se materializar fisicamente, o que altera o estado emocional na hora e, claro, a técnica do cinema mental. Essa do cinema mental, o próprio Dr. Murphy utilizou na vida dele. Para vender a casa, né? Isso. Ele queria vender a casa dele lá em Los Angeles, mas não deixou a ansiedade do mercado imobiliário tomar conta. No estado de sonolência, ele imaginou a si mesmo segurando o cheque da venda da casa. Ele criou o filme inteiro. Ele visualizava a textura do papel do cheque nas mãos, sentia a alegria enorme da transação concluída. Como o cérebro humano, biologicamente falando, não consegue diferenciar perfeitamente uma imaginação super vívida de um evento real... Ele implantou esse filme no subconsciente como uma verdade. Exato, ele hackeou o próprio sistema operacional. O livro relata que a casa foi vendida super rápido logo depois que ele começou essa prática. A grande lição prática de todas essas técnicas é abandonar de vez a guerra contra os próprios problemas usando a atenção e a força. O caminho proposto é escolher uma imagem clara ou uma frase curta e permitir que o subconsciente trabalhe naquilo silenciosamente enquanto o corpo descansa. Mas espera aí, isso nos leva a outro conceito intrigante dessa exploração. O subconsciente não apenas aceita essas ordens de forma passiva, tipo um robô. Não, ele é proativo também. As fontes argumentam que ele é um banco de dados infinito. Um celeiro de sabedoria que trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana. Nunca tira férias. Se ele nunca dorme, como a mente pode criar coisas inteiramente novas do zero? Como a gente pode extrair soluções práticas dele para o nosso trabalho, por exemplo? O Murphy explica isso através da premissa de que o subconsciente individual tem acesso a toda a sabedoria daquela já mencionada mente universal. É como se fosse conectado na nuvem, então. Ótima analogia. Grandes pensadores, grandes inventores e artistas supostamente acessavam esse estado da nuvem de forma intuitiva. Eles meio que faziam o download das ideias. Isso.
Eles delegavam a solução de problemas complexos para essa camada muito mais profunda da mente, em vez de quebrar a cabeça no nível consciente. Tem um exemplo nas fontes que, sério, é de cair o queixo. O caso do escritor Robert Louis Stevenson. Ah, o autor de A Ilha do Tesouro? Ele mesmo. Ele tinha um método criativo inacreditável. A fonte diz que, quando ele precisava de dinheiro e estava sem inspiração para escrever, com bloqueio criativo, ele instruía o próprio subconsciente antes de dormir. Como se fossem assistentes dele. Sim, ele se referia a essa parte criativa da mente como pequenos gnomos ou duendes. Os gnomos da mente. Stevenson dava uma ordem clara para eles, tipo, preciso de uma história extremamente envolvente e lucrativa. E ia dormir. E funcionava? Enquanto ele dormia, a mente dele trabalhava nos bastidores. Ao acordar, ele tinha histórias inteiras, com começo, meio e fim, simplesmente prontas para serem escritas no papel. O que mostra que a capacidade criativa não tem limites de processamento se você souber acessar. E o mais interessante é que não serve apenas para arte ou para escrever livros. Não. Serve para quê mais? Essa mecânica pode ser literalmente uma questão de sobrevivência física. Sobrevivência? Como assim? O livro detalha o caso impressionante do engenheiro Lothar von Blank-Schmidt. Ah, o prisioneiro da mina. Isso. Ele era prisioneiro em uma brutal mina de carvão russa logo depois da guerra. A situação era de desespero total, com frio extremo, fome e a morte espreitando a cada esquina. Condições desumanas. Mas Lothar não focou na lama, no frio ou no desespero. Em vez disso, o que ele fez? Ele alimentou o subconsciente dele com um filme interno altamente detalhado. É impressionante essa parte. Enquanto ele quebrava pedras lá na mina gelada, ele imaginava que estava caminhando tranquilamente pelas ruas de Los Angeles. E não era uma imaginação fraca. Não, ele construía a cena com todos os sentidos. Ele sentiu o calor do sol da Califórnia no rosto, via as vitrines das lojas brilhando, viu os prédios altos. Ele viveu aquela realidade por dentro. Ele criou essa realidade interna de forma tão robusta que quando surgiu uma chance meio caótica de fuga no acampamento, ele simplesmente agiu por puro instinto. E sabe o que é mais bizarro dessa história? O que aconteceu quando ele chegou lá? O relato da fonte afirma que, quando a guerra acabou, as coisas se acalmaram e ele finalmente conseguiu chegar a Los Angeles como refugiado. Ele ficou em choque total. Por quê? Porque ele estava pisando fisicamente, no mundo real, nas exatas mesmas ruas que ele havia construído na mente, enquanto estava na Rússia. É assustador. E como Murphy justifica essa precisão absurda? Pois é, eu ia te perguntar isso. Foi mágica? Para o autor não foi mágica alguma. Foi o subconsciente agindo como um radar de altíssima precisão. A mente alinhada com a imagem detalhada de Los Angeles afiou a intuição de Lothar de forma brutal. Tipo um superpoder de percepção? Exato. Fazendo com que ele percebesse frações de segundo quando um guarda olhava para o outro lado, ou gerando impulsos incontroláveis para virar à esquerda em vez da direita durante a fuga à noite. O filme mental funcionou como um projeto arquitetônico, então? Guiando cada microdecisão do consciente até que a realidade física lá fora correspondesse perfeitamente à visão interna que ele plantou. Tem um outro exemplo no material mais simples, mas igualmente poderoso para nossa rotina, que é o do jovem que trabalhava numa farmácia. Que lavava os vidros? Isso. Ele ganhava quase nada limpando o chão e lavando frascos no fundo da loja. Ele poderia facilmente se ver apenas como um faxineiro sem futuro. Se conformar com a situação. Mas, enquanto ele lavava os vidros, ele projetava um filme muito claro na mente dele. Ele se via como um farmacêutico formado de jaleco branco, arrumando as prateleiras da sua própria farmácia dos sonhos. Ele cultivou aquela semente todo dia. Ele nutriu essa imagem mental até que ela virou uma compulsão inegável. E, eventualmente, o livro relata que ele foi estudar, juntou um dinheirinho, prosperou e, de fato, se tornou dono da própria farmácia. Bom, se conectarmos tudo isso que discutimos até agora, fica claro que o autor enxerga exatamente o mesmo mecanismo agindo em todas as situações da vida. Sem distinção. Seja para escapar de um campo de trabalhos forçados na Rússia ou para construir uma carreira promissora no comércio americano,
O motor interno é rigorosamente o mesmo, a única diferença é a escala e o cenário da imagem projetada na tela do subconsciente. Certo. Nós já falamos muito de como a mente altera o mundo exterior, né? Tipo carreira, vendas de imóveis, fuga de prisões. Mas, e a nossa biologia humana? Como afeta por dentro. Como essa teoria toda lida com o nosso corpo físico e com as nossas emoções mais difíceis de digerir? Esse talvez seja o ponto mais sensível e possivelmente o mais vital de toda a obra. O autor defende que a configuração padrão do subconsciente, tipo, a sua diretriz principal de fábrica, é voltada para a vida. Para nos manter vivos. Provar isso no espelho. Como assim? Pensa, se alguém acidentalmente corta o dedo cortando legumes na cozinha, a pessoa não precisa dar um comando consciente, tipo, ei, glóbulos brancos, vão para lá agora. Verdade, a gente só lava e bota um curativo. E a inteligência silenciosa do organismo sabe exatamente como coagular o sangue e regenerar as células em poucos dias. A cura é o estado natural. E o próprio Dr. Murphy colocou essa tese à prova na própria pele, de maneira extrema. O caso do câncer. Sim. O livro conta que ele usou o que ele chama de oração científica para curar um sarcoma, um câncer de pele severo em si mesmo. E é super importante explicar o que ele quer dizer com científica, né? Total. Ele não tratava a oração como um lamento choroso ou um pedido desesperado de misericórdia para uma divindade externa lá no céu. Para ele, era um protocolo prático. Um método psicológico estruturado. Exato. Replicável. Como se estivesse em um laboratório. Ele se baseou no Salmo 139. Imaginando que se o subconsciente foi o construtor genial que criou o corpo dele, a partir de uma única célula invisível no ventre... Ele também guardava a planta original do prédio. Exatamente essa lógica. O subconsciente guardava o projeto original perfeito e tinha o poder de consertar qualquer defeito que aparecesse na estrutura depois. Faz muito sentido. Ele bombardeou a própria mente com o padrão da saúde perfeita, em estado de sonolência, e ele relata na obra que o corpo respondeu eliminando o câncer por completo. E dentro dessa lógica proposta, toda doença é vista, no fundo, como um reflexo de uma desarmonia entre o nosso pensamento consciente turbulento e esse princípio de vida silencioso do subconsciente. O que nos leva ao impacto biológico devastador das nossas emoções negativas crônicas, né? Com certeza, como o medo prolongado, ansiedade e, muito especialmente, nas fontes, o ressentimento. Então, o que tudo isso significa para a forma como lidamos com as pessoas que nos machucam na vida real? O tal do perdão. Porque é super comum acharmos que perdoar alguém é um imperativo moral elevado, tipo algo feito apenas por elevação espiritual para ser uma boa pessoa. Mas o livro aponta o rancor como um perigo físico e real, né? Isso levanta uma questão importantíssima para quem está buscando saúde plena. Na filosofia apresentada ali, a necessidade de perdoar é totalmente despojada de qualquer sentimentalismo religioso. Não é sobre ser bonzinho, então. Não. O perdão é tratado ali como uma necessidade fisiológica inegociável da sua máquina cerebral e emocional. Guardar rancor é manter uma inflamação emocional e física constante. Nossa, uma inflamação constante. Aquele velho ditado resume perfeitamente o conceito do Dr. Murphy. Reter ódio é como beber veneno e esperar que o seu inimigo morra. Clássico e muito real. E olha o porquê. O subconsciente, sendo irracional, como a gente falou, não diferencia se o ódio na sua mente é direcionado a você mesmo ou a um terceiro que te ofendeu. Ele só sente a emoção do ódio. Sim, a resposta biológica de estresse, a liberação de toxinas e cortisol, a tensão nas glândulas, tudo isso acontece no corpo de quem está sentindo o ódio, no seu corpo. Então o alvo acaba sendo a própria pessoa. Portanto, perdoar é, na verdade, um ato de egoísmo biológico super saudável. A pessoa perdoa única e exclusivamente para limpar a própria sala de máquinas. Cara, é uma mudança de perspectiva gigantesca. A ideia de que perdoar é simplesmente tirar o lixo tóxico de dentro da própria casa e não fazer um favor ou concessão ao outro. É sobre a sua sobrevivência. E a analogia que o livro usa, voltando os olhos para a natureza lá fora, é muito esclarecedora.
Como é essa analogia? A natureza representa a expressão maior da vida. E a vida, a natureza em si, não guarda rancor. Como assim? Se a pessoa esbarra a mão num fogão quente por distração, o corpo não diz: olha, você foi negligente, eu te avisei, agora eu vou te castigar e deixar essa queimadura aberta e sangrando para sempre. Seria terrível se fosse assim. Imediatamente, o princípio da vida perdoa a sua falha consciente e envia células e nutrientes para criar uma pele nova ali. A vida está sempre, invariavelmente, trabalhando a favor da recuperação. Independentemente da culpa. Sim, o desafio humano é alinhar o nosso intelecto consciente, que é cheio de ego, a essa mesma força natural de perdão e regeneração contínua. E a recompensa por manter esse alinhamento mental limpo e livre de veneno é o que a gente chama de felicidade. E aqui, as fontes desmistificam mais um grande pilar da nossa cultura. Sobre a busca da felicidade. Quase todo mundo cresce acreditando que a felicidade é um grande evento que nos aguarda lá no futuro, como uma linha de chegada. Aquela ilusão de serei feliz quando. Exato. É o dia da formatura, é a viagem para a praia no fim de ano, é conseguir comprar o carro 0 km. Mas o autor é categórico nisso. A felicidade não é evento externo, né? Não é um evento externo isolado que acontece com a gente. Ela é, segundo as fontes, a colheita inevitável de uma mente que escolheu a tranquilidade. Um estado interno cultivado. É um hábito diário. Se a mente foca constantemente na ofensa que sofreu e na desgraça do mundo, o subconsciente entende a ordem e produz amargura sistêmica. Planta veneno, colhe veneno. Mas se a escolha consciente do jardineiro é focar em soluções e harmonia, a felicidade torna-se o estado padrão da máquina. Fica automático. Bom, se conectarmos isso a um panorama maior, fazendo um balanço de tudo que o livro nos propõe hoje, a mensagem final que fica é de um tremendo empoderamento. Total. Mas, junto com o poder, vem uma responsabilidade severa. Nós não somos passageiros indefesos num barco à deriva no oceano. A principal lição do Dr. Murphy é que cada indivíduo deve assumir, hoje, o posto de segurança da porta da própria mente. Tem que barrar quem não pesta na porta da balada. Exatamente. É preciso uma vigilância diária, implacável, para não permitir que o medo, as crenças limitantes sobre dinheiro ou saúde e as opiniões tóxicas dos outros penetrem no solo literal do seu subconsciente. É uma responsabilidade monumental pensar sobre o que a gente consome mentalmente todos os dias. E, isso me leva a uma provocação final. Algo que me ocorreu ao refletir sobre como esse livro de 63 se aplica à nossa realidade hiperconectada de hoje. Olha, estou curiosa. Para onde você vai com isso? O Dr. Murphy chegou a mencionar no texto que o futuro de uma nação repousa no subconsciente coletivo do seu povo, certo? Sim, a soma das mentalidades individuais cria o destino de um país inteiro. Pois é, agora imaginem o cenário em que vivemos hoje. Estamos imersos em uma era onde os algoritmos das redes sociais e os ciclos de notícias ininterruptos bombardeiam bilhões de mentes com as exatas mesmas imagens. Imagens de crise constante, né? Crise, ódio político, medo do futuro e desastre. 24 horas por dia, 7 dias por semana, brilhando nas nossas telas. Nossa, é, sem dúvida alguma, o cenário perfeito para uma sugestão mental em massa. Uma hipnose coletiva. Uma verdadeira câmara de eco de negatividade operando em escala global, afetando bilhões de salas de máquinas simultaneamente com o comando do medo. Exatamente. A grande reflexão que fica para quem está nos ouvindo é: estaríamos nós, como civilização, usando o mesmo poder que curou e enriqueceu pessoas no passado para programar tragédias reais e materializar crises econômicas e de saúde através dessa histeria contínua? A ansiedade fabricada virando biologia real. E trazendo a bola para nossa responsabilidade individual, que é o que importa, como uma pessoa pode erguer muros altos o suficiente ao redor do seu próprio jardim mental, no meio de um ruído social tão ensurdecedor. O que você precisa parar de seguir, né? O que é necessário silenciar no mundo exterior, seja na TV ou no feed, para que o seu sistema operacional volte a escutar apenas os seus verdadeiros comandos de paz e prosperidade. É uma ponderação profundamente necessária para manter a saúde mental e para garantir a autonomia de pensamento no mundo contemporâneo.
Fica aí o convite para que cada um reflita sobre isso antes de dormir hoje à noite. Bem naquele estado de sonolência maravilhoso. Onde a guarda do consciente baixa e a porta para o subconsciente se abre de par em par. Chegamos ao fim deste nosso mergulho profundo em o poder do subconsciente. Agradecemos demais a companhia de cada um de vocês que dedicaram seu tempo a aprender e refletir com a gente hoje. Foi um papo excelente. Fiquem muito atentos aos próprios pensamentos, cuidem com carinho das sementes que estão plantando hoje e até a nossa próxima exploração. Até breve. E lembrem-se, quem deve estar no leme do navio é sempre cada um de nós. Gostou da resenha do livro? Para a aquisição do livro, o link está na descrição do vídeo.